Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estamos reunidos mais uma vez aqui na Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, com os estudos do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Hoje nós continuaremos os estudos do capítulo 8, a obra da evolução. Essa reunião será referente ao período solar. Então, essa é a nossa reunião de número 178, hoje 28 de abril. Qualquer informação adicional, consulte nosso site lá e esse vídeo vai estar no YouTube para posteriores consultas, tá? Então, para levar o nosso ambiente e trazer os melhores estudos para esse dia, a gente começa com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, pessoal, hoje o que a gente vai estudar, né? Dentro da obra de evolução. Então, a gente vai falar das três terminologias, né? Que uma delas é o período solar, ao qual pretendo esclarecer para todos um pouquinho mais, né? Cada vez que a gente passa pela lição, a gente aprende bastante, né? Que é o princípio do trabalho principal que foi realizado nesse período, tá? Os mundos e os globos envolvidos nesse período, né? A gente sabe que tem os mais e os menos densos, né? Dentro desse ciclo, dessas revoluções que nós vamos ver. E cada revolução dentro desse período, qual foi o trabalho que foi feito por nós, né? Vamos dizer, e quais ajudas que nós tivemos das hierarquias. Bom, uma outra terminologia que a gente vai ver um pouquinho mais hoje são os senhores da sabedoria, que a gente sabe que nos ajudou nesse período, tá? Então, qual foi o principal trabalho dele e quais são né, suas especialidades. E, por último, ali, uma terceira terminologia que a gente vai ver no texto também, que são os querubins, tá? Que a gente vai saber também quais foram os papéis, o papel dos querubins e as suas especialidades também. Tá? Então, a gente começa aí com a leitura do texto. O período solar. As condições durante o período solar diferiam radicalmente das do período de Saturno. Em lugar dos globos calor, por último, os globos do período solar eram esferas luminosas, brilhantes, de consistência análoga à dos gases. Estas grandes esferas gasosas continham tudo que havia sido desenvolvido no período de Saturno e, analogamente, as hierarquias criadoras permaneciam em sua atmosfera. Em vez da qualidade refletora semelhante ao eco do período de Saturno, esses globos tinham até certo ponto a qualidade de absorver e trabalhar sobre qualquer imagem ou som que se projetasse sobre as suas superfícies. Pode-se dizer que eles eram coisas captáveis. A Terra sente, embora não pareça, e o materialista poderá zombar de semelhante ideia, mas o ocultista sabe que a Terra sente tudo que está em cima dela e dentro dela. Esse globo luminoso era muito mais sensitivo que a Terra, porque não estava limitado e sujeitado por condições materiais tão duras e tão densas como as da nossa habitação atual. A vida, naturalmente, era diferente, porque formas tais como as que conhecemos não podiam existir ali. A vida, porém, pôde expressar-se em formas gasosas ígneas tão bem ou ainda melhor do que em formas compostas por matéria química dura, tais como são presentemente os corpos densos do mineral, vegetal, animal e ser humano. Quando a vida que está evoluindo a ser um novo ar, uma primeira ou revolução de Saturno, do período solar, estava ainda a cargo dos senhores da chama, que em meados da última revolução do período de Saturno tinham despertado no ser humano o germe do espírito divino. Eles tinham dado anteriormente o germe do corpo denso e na primeira metade da revolução de Saturno do período solar se incumbiram de fazer nele alguns melhoramentos.
No período solar, iniciou-se a formação do corpo vital, implícita todas as possibilidades para assimilação, crescimento, propagação, glândulas, etc. Os senhores da chama incorporaram no germe do corpo denso unicamente a capacidade de desenvolver os órgãos do sentido. No tempo que estamos considerando, foi necessário alterar o germe de maneira a permitir sua penetração por um corpo vital e também a capacidade de desenvolver glândulas e o tubo digestivo. Essa alteração efetuou-se graças à ação conjunta dos senhores da chama, que deram o germe original, e dos senhores da sabedoria, que tomaram a seu cargo a evolução material no período solar. Os senhores da sabedoria, menos evoluídos que os senhores da chama, trabalharam para completar sua própria evolução. Por isso receberam ajuda de uma ordem de exaltados seres que, como senhores da chama, agiram voluntariamente e livremente. Na linguagem esotérica, são chamados querubins. Esses exaltados seres, porém, não começaram sua atividade enquanto não foi necessário despertar o germe do segundo princípio espiritual do ser humano em formação, já que os senhores da sabedoria eram capazes de executar um trabalho relacionado com o corpo vital, que tinha que ser agregado à constituição do ser humano no período solar, mas não podia despertar o segundo princípio espiritual. Quando os senhores da chama e os senhores da sabedoria reconstituíram conjuntamente o corpo denso germinal na revolução de Saturno do período solar, os senhores da sabedoria, na segunda revolução, iniciaram o trabalho correspondente ao período solar, irradiaram de seus próprios corpos o germe do corpo vital, tornando-se capaz de interpenetrar o corpo denso e dando-lhe a capacidade de ulterior crescimento, propagação e excitamento do centro dos sentidos do corpo denso para que esse se movimentasse. Em suma, proporcionaram ao corpo vital, em germe, todas as faculdades que estão agora se desenvolvendo, a fim de convertê-lo num perfeito e maleável instrumento para o uso do espírito. Esse trabalho ocupou as segunda, terceira, quarta e quinta revoluções do período solar. Na sexta revolução, os querubins entraram em ação e despertaram no ser humano o germe do segundo aspecto do tríplice espírito, o espírito de vida. Na sétima e última revolução, o recém-despertado germe do espírito de vida foi ligado ao espírito divino germinal, processo que se completou depois. Recordemos que, no período de Saturno, nossa consciência era semelhante à condição de trânsito. Por meio das atividades desenvolvidas no período solar, esta foi modificada até se converter em consciência análoga à dos sonos sem sonhos. A evolução no período solar agregou à constituição do que está evoluindo ser humano embrionário, o imediatamente superior e o imediatamente inferior dos seus veículos atuais. Ao fim do período de Saturno, o ser humano possuía em germe um corpo denso e um espírito divino. Ao terminar o período solar, possuía em germe o corpo denso, o corpo vital, o espírito divino e o espírito de vida. Isso é, um duplo espírito e um duplo corpo. Notemos também que, estando a primeira revolução de qualquer período, ou revolução de Saturno, relacionada com o trabalho feito ao corpo denso, porque esse teve início em uma primeira revolução, assim também a segunda de qualquer período, ou revolução solar, relaciona-se com o melhoramento do corpo vital, porque esse começou em uma segunda revolução, de maneira análoga à sexta revolução de qualquer período. Ele é dedicada ao trabalho sobre o espírito de vida e qualquer sétima revolução
diz respeito particularmente aos assuntos inerentes ao Espírito Divino. No período de Saturno, o ser humano em formação atravessou a existência num estado equivalente ao mineral, isto é, teve um corpo denso somente no sentido em que o tem o mineral. Sua consciência era também parecida à dos minerais atuais. Da mesma maneira, e por análogas razões, pode-se dizer que no período solar o ser humano atravessou a existência vegetal. Tinha um corpo denso e um corpo vital, identicamente às plantas. Sua consciência, como a destas, era a de sono sem sonho. O estudante compreenderá plenamente esta analogia estudando o diagrama 4, no capítulo intitulado Os Quatro Reinos. Nele se mostram esquematicamente os veículos de consciência que possuem os minerais, as plantas, os animais e o ser humano, e a consciência particular que resulta de sua posse em cada caso. Quando terminou o período solar, houve outra noite cósmica de assimilação, juntamente com a atividade subjetiva necessária antes de iniciar-se o período lunar. Foi de igual duração a do período de manifestação objetiva que a precedeu. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar das três terminologias, né, se vocês observarem, elas estão aqui em cima, tá? Período solar, sabedoria e os querubins. Vou fazer uma recapitulação da obra de evolução. Depois vocês vão entender um pouquinho por quê, né? Mas, assim, dentro da nossa obra de evolução, a gente sabe que a gente tem 7 períodos, 7 globos, 7 revoluções. Nós temos uma primeira parte, que é a que nós estamos estudando agora, né? Que vem de Saturno, solar, lunar e terrestre, que a gente chama de involução. Depois nós teremos a segunda, a epigênese, ao qual nós chegamos na metade desse esquema de evolução, ao qual nós estamos presentemente, né? E começamos aí a trilhar o caminho da evolução, que é esse caminho que nós vamos fazer para cá. Então, resumidamente, né, a gente tem lá um período que nós estamos todos juntos como chispa divina, né, dentro do Sol. Então, passamos por um mergulho na matéria, né, nada mais é do que esses 4 períodos, é um mergulho na matéria, da menos densa para mais densa nessas regiões, ao qual nós estamos agora atravessando essa parte de epigênese, né, dentro do período terrestre, e aí passaremos aí para a evolução. Então, a gente aprendeu aí que, dentro dos ensinamentos do Rosa Cruzes, né, que o propósito da nossa evolução é o nosso desenvolvimento desde um Deus estático a um Deus dinâmico, um Criador. Começamos nossa evolução totalmente inconscientes dos mundos que nos rodeiam, que Deus criou para nós, como campo da nossa evolução. Tínhamos a consciência divina, mas não a consciência de nós mesmos. Essa consciência individual de nós mesmos, né, como indivíduos separados, o poder anímico, o poder da alma e a mente criadora, que são faculdades aí que adquirimos durante todo o processo de evolução. Estávamos desnudos, né, sem um corpo, mas também sem nenhuma experiência. Éramos puros, mas ingênuos, incapazes de construir algo, incapazes de funcionar no mundo que Deus criou para nós. Assim, isso, né, é conhecido como início da nossa peregrinação evolutiva através dos 5 mundos de substância mais densa do nosso mundo dos espíritos virginais. Tá? Tem um breve resuminho aí desse esquema de evolução. Bom, aí dentro dessa obra, né, nós temos lá 7, né, períodos, 7 globos, 7 revoluções. Vocês vão observar que em cada período nós temos também o número 7 aparecendo diversas vezes, né? Seja em globos, seja em períodos e seja em noites cósmicas, né? Então, em revoluções também. Então, vocês podem notar que no período de involução, nós tivemos aí um mergulho em Saturno, no período de Saturno, 7 revoluções pelos 7 globos. Então, é o período 1, depois o 2, o 3, o 4, e aí nós estamos no terrestre, nessa parte que não sei se está dando para ver aí, mas ela é
bem aqui na metadezinha aqui do quarto globo. Nós começamos a embicar aí na terceira revolução e meia, ou quarta revolução do período terrestre, tá? Para situá-los. E depois nós vamos seguindo aí pela quinto período, sexto, sétimo período, e aí essa parte que nós temos aí sete noites cósmicas também. Essa parte verdinha são 7 noites cósmicas, 7 períodos, 7 globos, 7 revoluções pelos 7 mundos, né? Então tudo tem relacionado com 7. Então eu fiz uma quebra aqui embaixo, né? Pelas 7 camadas também aqui, né? 7 densidades ou camadas, né? Que a gente vai mergulhando na matéria e volta por ela mesmo, né? Então todo esse esquema que a gente vem falando já diversas vezes, ele não é 2D ou 3D, né? Ele é 7D, 8, sei lá quantas dimensões a gente consegue colocar isso no papel, né? Acho que é meio que impossível, mas é só para você ver a maravilha dessa obra, né? Desse esquema de evolução. Então, esse setzinho aqui vermelho, essas revoluções que eu coloquei, então, contando pela lógica, né? 7 revoluções pelos 7 períodos dariam 49 revoluções. Nós já passamos por 24,5. Nós passaremos, né? Por mais 24,5, ou seja, estamos bem na metade desse esquema de evolução. Ou seja, não existe mais mergulho na matéria, né? Nós precisamos agora sair da matéria e voltar lá para o período vulcânico, que é mais ou menos essa seta que eu fiz aqui assim, né? Então, hoje nós saímos lá do mundo dos espíritos virginais, né? Mergulhamos aqui no mundo do espírito divino. Descemos até a matéria. E agora vamos subir e voltar até lá pelo período de Vulcano. E passaremos aí pelas 7 noites cósmicas, né? Então, saindo do período de Vulcano, tem mais uma noite cósmica aí para terminar o trabalho do período de Vulcano, que a gente aprendeu também. Ô, Alan, só complementando isso aí, o quão maravilhoso é a Fraternidade Rosa Cruz para compartilhar e destrinchar que de Deus viemos, para Deus voltaremos. O quão maravilhoso é essa escola, que destrincha de maneira maravilhosamente bem, e você está demonstrando isso daí aí. Para engenheiro. Tentando em 2D, né? É verdade. Né? 2D. Muito bem explicado. Agora, entrando mais na recapitulação aí do período solar, tá? Então, como mostrei anterior, né, tem essa obra de evolução. E em cada período, a gente teve auxílios, né, e ajudas e trabalhos realizados por diversas hierarquias, né? Então, todas elas estão destacadas aqui embaixo, né? Então, os tronos aqui, os senhores da chama, lá no período de Saturno, a gente já estudou isso nas reuniões anteriores. Como trabalho, germe do corpo denso, também como humanidade desse período eram os senhores da mente e transe profundo, tá? No solar, que a gente vai ver hoje, nós estamos tendo um trabalho dos senhores da sabedoria, senhores da chama na primeira revolução, os querubins, que tiveram um papel importante para trabalho no germe do corpo vital. Então, os arcanjos nesse período eram a humanidade desse período e os somos sem sonhos que a gente viu lá no texto, tá? E aqui as demais revoluções, nós vamos passar por elas ainda, né? E vamos estudá-las. Aqui só para ter uma visão geral, a minha intenção não é passar por todas elas, mesmo porque a gente vai estudar uma por uma. Bom, dentro desse esquema de evolução, então, né, a gente tem que olhar para os nossos próximos passos, tá? Então, o que nós pretendemos ser, né? Ou trilhar como caminho dentro desse ambiente, né? E dentro desses próximos períodos ao qual nós vamos passar. Então, construir um corpo-alma, tem diversos outros estudos que a gente faz aqui na Fraternidade que nos ajudam a saber quais veículos nós precisamos trabalhar para trilhar esse caminho para voltar para Deus, que é o que o Luiz falou aqui, o Glauco também. Só que para fazer isso, a gente tem que olhar para o passado, a gente tem que olhar para trás. Como que eu vim trabalhando os meus corpos, como foram trabalhados os corpos denso, vital, a mente em si, né? E até mesmo todos os nossos veículos. Tá? Então, o corpo de desejo também. Então, não tem como a gente não olhar o que foi feito de trabalho desses corpos para saber quão melhor utilizá-los para trilhar os próximos caminhos. Então, por isso que a gente estuda essa obra da evolução com uma certa frequência, um certo
até mesmo estudo para meditação, né? Mas a gente aprende bastante a usar os corpos olhando o passado. É aquele negócio, né? Para prever o futuro, eu posso até prever o futuro, mas como eu trilhar esse futuro, eu posso olhar muita coisa que já foi feita no passado para trilhar melhor esse futuro. Claro que você vai trilhar de uma forma diferente. De maneira mundana falando, as questões que a gente tem que fazer. Da onde eu vim, que é o que você falou, de entender o passado, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. É uma questão da experiência, né? O passado, na verdade, é a experiência de cada um, né? Isso. Aqui, eu quando eu estava pensando um pouquinho sobre essa tela, foi alguma coisa assim, né? Bom, quando você começa como estudante na Fraternidade Rosa Cruz, você começa a ter acesso a algumas informações, por exemplo, existem mundos, existem veículos, existem corpos, existem ambientes, existem várias coisas. E aí você fica falando, pô, mas por que eu tenho um corpo vital? Qual foi a concepção desse corpo vital? Você vai achar, como hoje, né? Como ele foi concebido na sua essência, né? Como ele foi preparado desde então, né? Então tem toda uma obra para chegar nesse ponto que nós estamos aqui, com ele perfeito, né? Na sua perfeição, falando em corpo denso, tá? E para depois trabalhar em corpo vital, desejos e assim trilhar os caminhos à frente. Então, quando a gente começa a ingressar nessa escola, né, principalmente, você fica com gera muitas confusões, né? Um corpo vital, um corpo de desejos, eu tenho todos esses veículos, então eu tenho uma composição física que você vê e tem uma composição etérica que você não vê, também de corpos. Então, para esse estudo da obra de evolução te ajuda a saber por que foi feito esses corpos, por que houve essas conexões e para quê, né? Principalmente para quê? Que é o como você vai trilhar. Fazer, o que eu posso fazer. Então, para melhorar. É mais ou menos, pelo menos uma parte dessa meditação sobre isso é olhar o passado dessa forma para saber para frente, né? Inclusive, como melhor usar o nosso corpo denso, que é o nosso melhor veículo hoje, melhor corpo hoje, para melhor utilizá-lo para frente, né? Então, com todas as suas conexões. Bom, aí a gente entra na parte ainda falando em recapitulação, tá? A gente tem essa evolução, ou seja, o caminho que nós já trilhamos, olhando para o passado, né? Ao qual nós, na época área, que não é a época que nós estamos hoje, nós já tínhamos a manifestação do ego, como eu, ou seja, eu tinha uma consciência do mundo físico, como chispa divina. Lembra que a gente, no texto a gente leu lá que, eu até falei um pouquinho, que a gente criou-se uma obra de evolução, porque nós somos deuses de formação, e aí precisamos sair da inconsciência para a consciência. Então esse foi o trabalho feito desde o período de Saturno até agora, para que nessa época área ao qual nós recebemos a mente em si, né, a Atlante, a germe, na área o veículo mente, ao qual nós pudemos nos manifestar como egos na região química do mundo físico. Só que para chegar até aqui, nós tivemos que passar lá, né, pelo período de Saturno, né, que já foi explicado aqui em 2 reuniões anteriores, como germe. Depois, hoje, nós vamos ver a parte do período solar, ao qual se colocou mais um germe dentro desse esquema de evolução, e aí corpo de desejos, que acho que a Magali explicou semana passada, como corpo de desejos, e aí sim, lá na época Atlante, o germe da mente, e na época área veículo mente. Então hoje nós estamos na época de peixes, né? Era de peixes, indo para a era de aquário. Na época área, isso. E no final da era de peixes, indo para a de aquário. Época área, final da época de peixes, era de peixes, indo para aquário. Então, como transição aqui, né, desde a época área, nós já sabemos que trabalhar ou sutilizar os nossos corpos, né, ou seja, deixar de comer carne e o álcool em si, que tira a consciência do mundo físico, né, para trilhar ou sutilizar os corpos para galgar os próximos períodos, né, como éter, na região etérica, que agora saindo da matéria aqui, se você olhar ali no cantinho, nós passamos aqui pela última revolução, o último período mais denso, que foi a época Atlântica, né? Onde nós atingimos o nadir da materialidade.
Agora nós estamos voltando, ou seja, só teremos consciência na região etérica. Não mais, claro que essa região continua, os atrasados e tudo mais, mas... Só adiantando o seguinte, como você pôs ali, né? A carne e o álcool foram dados por nossa teimosia em não querer ir. Entendeu? Porque o plano original de Deus era, vocês vão começar por Saturno, aí vocês vão mergulhando, vocês vão para o mundo divino, para o de vida, plano concreto, não sei o quê, região etérica e região química. Só que nós, seres humanos, nós temos um probleminha, né? De inércia. A gente sempre gosta de ficar num lugarzinho, quietinho, sem ninguém encher o saco, certo? Ao invés de nós, ainda somos assim. Tanto é que o sonho dourado de várias pessoas é o quê? Ter uma casinha, ter um maridinho, ter uma esposinha, ter filhinho, ter carrinho, ter não sei o que, aposentadozinho, né? Então, tudo assim. Né? Então, isso é uma característica nossa, entendeu? Então, quando chegou a hora da gente mergulhar na região química do mundo físico, muitos de nós não queríamos. Porque a região etérica é o Éden, lá do Adão e Eva, lindo, maravilhoso, sem trabalhar, sem fazer nada. Então a carne, e não só a carne nem o álcool, mas tanto a carne, o álcool e outros procedimentos, foram nos dados para forçar a gente ter um corpo denso, suficientemente denso, bruto, né? Tanto é que nós, quando encarnamos lá atrás, nosso corpo é extremamente bruto, um lagartão, né? Lagartão. Isso, lagartão bruto, para a gente ir fora do método de educação, né, que nós estudamos, para a gente focar na região química, para conquistar a região química, que esse é o objetivo da evolução nossa. Os anjos lá conquistaram a região etérica, não sei se tiveram problema nisso também, né? Os arcanjos conquistaram o mundo do desejo, os senhores da mente conquistaram a região concreta do pensamento, e nós éramos concretos. Cada um fez isso, chegou nós aqui, os gostosão, certo? Estava no bem bom, quiseram, então... A carne e o álcool foi dado para isso. O álcool para a gente esquecer dos mundos espirituais e também para ajudar a assimilar as células da carne. E a carne para deixar o corpo nosso bem duro, como hoje é duro, né? Tanto é que quem faz exercício de alternativa, você tem que comer muita carne, muita proteína animal, vamos dizer assim. O nome correto é proteína animal. Proteína animal. Que é carne, certo? Não praticar esporte, não. Agora, do outro contrário, se você quer sutilizar, se quer subir espiritualmente, você tem que deixar de comer carne para seu corpo denso fique mais sutil, mais, como na Rosa Cruz fala, mais eterizável, assim que é o nome, né? E deixar de beber a bebida alcoólica para você ter a consciência do domínio próprio. Então, você tem que ter a sua consciência de vigília 100% do tempo. O álcool tira essa consciência de vigília, né? Até que muita gente bebe para esquecer, né? Assim, não é verdade? Então, é isso que o Alan colocou bem colocado. Tá? Eles foram necessários, né, como o Carlos bem explicou, mas agora não é mais. Isso. Não é mais desde que nós queiramos trilhar o caminho. Se a gente quiser ficar na região química, a gente fica, cristaliza, pode se perder. Até a quinta revolução do período terrestre. Quem não indicar para cima vai para um outro cônigo sombrio da mesma Lua, tá? Sombrio, Lua tem vários cônigos sombrios, por enquanto tem um só, né? Mas a gente pode criar 2, 3, 4, isso é fácil criar. Perde a chance nesse esquema de você inteiro. Só um comentário rápido sobre o seu comentário, cara, assim, né? A humanidade em si, a matéria, ela meio que replica o que ela vê, né? Então, casar, ter um carro, ser bem-sucedido, então ela olha aquilo e ela replica aquilo, ela entende aquilo como verdade e vai indo, né? Então, é difícil, né? Para você chegar a pessoa e falar assim, olha, então, você quer eterificar seus corpos, né? Você quer seguir a evolução como ela deveria ser, né? Como foi traçada por Deus lá no início, né? Sem ter a contaminação do ser humano, né? Mas seria isso. Como foi quando a gente estava na região etérica, que a gente não lembra. Mas quando a gente estava lá na região etérica, no Jardim do Éden, lá como a Bíblia fala, nós estávamos no meio do mundo, a gente não queria ir para a região química. Tanto é que o conceito fala que quando foi despertado o espírito humano, nós vamos ver na próxima coisa, e a gente deu conta da separatividade, nós ficamos muito tristes, porque nós perdemos toda a visão espiritual, a gente ficou chateado, triste. Ou seja, nós ficamos tristes de entrar na região química. Agora a gente fica... triste de sair da matéria. Triste para sair da matéria. Quando ficou triste, vai ficar triste de novo, entendeu? Mas é por causa que você falou, essa inércia, essa tendência
de status quo que nós, seres humanos, nós temos. Isso é uma característica inerente, não da personalidade, da individualidade. A personalidade você sempre troca, não, tem uma característica nossa da individualidade. Né? Então, isso só vai sumir, vai aparecer a partir da primeira iniciação. Quando a gente não conseguir entrar na primeira iniciação, a gente vai continuar com essa característica dominante na gente. E aí, né, muitas vezes se movimenta na base da doença. Por isso que o Max sempre fala que, infelizmente, nós, seres humanos, caminhamos muito mais rápido na hora do sofrimento e da dor do que na hora do prazer. Olha que coisa esquisita, né? Eu falei, pô, não devia ser ao contrário. Quando eu estou bem, legal, eu quero... Não, ao contrário, infelizmente, nós não somos assim. E a gente tem que admitir isso. Enquanto não admitir isso, a gente remedia. Ou seja, toma remédio. Bom, então hoje a gente vai ver só uma parte dos períodos que é o período solar. Então a gente vai ver só esse pedacinho ali. E vou tentar. Alan, uma pergunta. No globo D do solar, na 3,5, nós também passamos um nadir da materialidade, entre aspas. Ali. Solar. Da região, do mundo do deserto. Do mundo do deserto, exatamente. No deserto. Mas foi a região mais densa, ou a revolução mais densa do período solar, globo D, do mundo do deserto. Isso, a 3,5 ali a gente deu uma mergulhadinha e tentou se segurar ali dentro, né? Não tentou segurar, porque na verdade nós não tínhamos consciência. A gente só tentou se segurar a partir do momento que nós tínhamos consciência. Enquanto nós éramos dirigidos por hierarquias, estava fácil. É o que o Max sempre fala. Nos momentos anteriores era muito mais fácil, porque nós não tínhamos consciência, a gente era... O que a Negara falava, Negara que fala, as hierarquias falavam, a gente atendia. Entendeu? Aí a hora que nós tivemos consciência, a gente falou, opa, agora deixa comigo. Agora posso fazer escolha. Deixa comigo. Deixar como com você? Eu faço o que eu quiser. E ainda não. Eu li no conceito, em algum local lá, que quando a gente recebeu a mente, nós pudemos fazer as nossas escolhas. Então, eu venho pensando nesse negócio. Nem sempre as nossas escolhas foram para ir no caminho, né, para sempre, para frente e para cima. Mas tinha liberdade, né, Luiz? Lembrando que o que o Carlos falou aqui, né, todos os períodos aqui, nós tínhamos o livre-arbítrio de escolher se receber ou não, por exemplo, no período solar, o germe do corpo vital. Então a gente tinha o livre-arbítrio de falar sim ou não, mesmo sendo dirigido pelos anjos. Mesmo no período Saturno, tinha ou não de receber o germe do corpo dele. E aí, fazendo um paralelo no período terrestre com a consciência, isso fica mais aflorado, né? Não quero fazer. A personalidade vai e fica aqui na matéria. Por isso que existem os caminhos de remediação depois. Traga para quem não ligado e jogar fora. Haja sofrimento para sair dessa. Pô, a gente devia ter aprendido no jardim da infância do período de Saturno. Bom, agora acho que é legal essa recapitulação para a gente, pelo menos, se situar. Então, vou falar agora do período solar, que é aquele segundo globo, tá? Então, fazendo um paralelo aqui, né, antes de mergulhar, a gente tem lá o período Saturno, quando nós começamos essa obra de evolução, né, mergulhamos aí no globo A, do mundo do Espírito Divino, e o globo mais sutil desse período era o globo A, ou na volta o globo G, tá? Quando termina a revolução. E no solar já tem uma diferença, ou seja, eu já estava um pouco mais denso em relação ao Saturno. Então, ou seja, não tinha mais... a revolução ela não passava mais no mundo do Espírito Divino, como mais sutil. E o contrário também, né? Então, na parte mais densa, na Saturno, era o mundo do pensamento, na região do pensamento concreto, e no solar, fazendo um paralelo aqui, desce um mundo, tá? Então a gente saiu do mundo do pensamento e foi no mundo do desejos, como mais denso. Então a gente peregrinou no Saturno, desde o divino até a região do pensamento concreto, tá? E agora, nessa lição de hoje, do mundo do espírito de vida até o mundo do desejo. Quais são as características desses globos em cada período? Bom, Saturno, rapidamente, né? Não entrando no detalhe, que tem bastante material lá. Lá era calor, sem consciência, escuridão, uma esfera ígnea, e as hierarquias criadoras permaneciam na atmosfera, como também no período solar. Já no globo do período solar,
todas as ondas de vida evolutivas continuavam na massa ígnea central, da qual se transformava em planetas, né, no nosso atual sistema, inclusive a Terra. Essa massa ígnea central alcançou o estado de fogo brilhante e luminoso. Então era um período luminoso e brilhante, né, que era o solar. E assim não havia iluminação externa, a luz vinha lá de dentro. Então o ar, que era mais que se aproxima à verdadeira ideia, sobre as condições prevalecentes. Portanto, o segundo elemento da natureza foi oferecido para o nosso desenvolvimento foi o ar. Assim, no período solar já contamos com 2 elementos da natureza, o fogo e o ar. Mais um detalhe aqui, né? Nesse período a gente estuda em alguns momentos que a gente era comparado a um estágio vegetal. Por que disso? Né? A gente era como se a gente tivesse plantado e imóvel, né? E a nossa consciência era só nos sensões, a gente vai ver um pouquinho à frente. Tá? Então é a consciência hoje do nosso reino vegetal. Só para complementar, então, é o seguinte: lá de Saturno nós éramos a crosta terrestre, nós éramos o que hoje é o Sol de Saturno. No período solar, nós éramos como hoje, semelhantes aos animais, como ele botou lá, plantado e imóvel. E quem era a crosta, né, eram os animais. Entendeu? Quem era a crosta, nós estávamos plantado imóvel, grudado no que hoje são os animais. Né? Entendi. Tanto é que no período solar, nossa alimentação era de cima para baixo. Você quer dizer, os animais de hoje, naquela época, eram a crosta. Isso. Nós éramos vegetais. Naquela época, parecidos com plantas. Como é hoje o vegetal e o mineral. Plantado. Nós éramos vegetais. Semelhante. Isso. Quando estado de consciência, não forma física. Isso, mas, por exemplo, o corpo denso nosso, ele era plantado e imóvel. Certo. Não tinha essa de sair daí, entendeu? Tem um poder, ficava ali. Durante todo o estágio de desenvolvimento dele. Também não existia morte nem vida. Né? Sim. Todas as 7 voltas, a gente, da onde foi plantado, ficou. Exatamente. Não tinha... Então, olha o que o Alan falou, que foi interessante. Nós éramos plantados e imóveis, certo? Isso. As plantas estão passando pelo mesmo estágio hoje que nós passamos no solar. Isso. Só que as plantas, elas se movem através dos seus galhos e através das raízes. Então, se você olhar as raízes por baixo, elas são todas conectadas. E por cima, elas fecham em copas, cipó para lá, cipó para cá, coisa para lá, coisa para lá. Nós, na época, nós não éramos assim. Então, seja, como o Max ainda fala, as zonas de vida que passam pelo mesmo estágio que nós passamos lá atrás, elas sempre passam uma coisinha assim. Um pouquinho mais Você evoluído. pensando numa bananeira, né? Ela nasce assim, né? Ela sai uma copa, aí dá banana. Depois vai lá por baixo da terra, sai. Isso já saiu. O bambu é assim. Então, não era o nosso caso. O bambu é assim. Ele nasce. É verdade. Alan, e o elemento ar? Como que você imagina? O ar, ele foi proporcionado a nós? Depende do conceito que você tem da palavra ar. Se você tem o conceito da palavra ar, uma coisa invisível, inodora, insípida, não era aquilo. Tá? Porque o ar naquela época lá era a nossa nutrição. Como hoje é da planta. A planta não precisa de ar, por exemplo, e tal. Lá também nós precisamos. Só que o ar não era esse ar. Ele era um conjunto de substâncias. Substâncias de que material? Sólidos e gases? Não, isso é só bioquímica. De qual? Olha lá, desenho seu. Qual alimento mais nosso? denso? Desejo. Desejo. Então, o alimento nosso era material de desejo. Mas não era assim, bolo de desejo, cake de desejo, café de desejo, não era isso. Eram elementos de emoções, sentimentos e desejos. Superiores ou inferiores? Superiores, nós não sabíamos nem que sabia. Existia, até existia, mas nós não convivemos com isso. Superior, poder anímico, vida anímica. Hoje em dia o ar é constituído de gases do mineral. Sim, porque hoje as plantas estão no nível acima do nosso lá atrás. Então hoje ela consegue, inclusive, se alimenta do gás carbônico, só oxigênio, outros fixa hidrogênio na terra. Então você vê como as plantas hoje são muito mais pertinho do que nós naquela época. Elas convivem intimamente. Muito mais pertinho, né?
Mas era uns bobão lá naquela época. E usa as bactérias também, né? Faz aí. Você vê. Trabalha aí. Bonito de ver isso. Mais algumas informações, né, sobre solares. A crosta dos globos era formada por uma onda de vida iniciante nesse período, e agora chamada reino, que chama agora reino animal, que o Carlos estava falando aqui. Né? E os atrasados da nossa onda de vida no período Saturno foram incorporados ao globo assim como a vida animal e o mineral está incorporado à Terra. Então, assim como a vida que anima o mineral está incorporada à Terra na atual período terrestre. Portanto, disse que os ocultistas, o período solar, a onda de vida dos animais passou a ser o estágio mineral. Tal como nós somos na Saturno. Sim. Essas grandes esferas gasosas continuam tudo o que a vida tinha sido desenvolvido no período de Saturno, e analogamente as hierarquias criadoras permaneciam em sua atmosfera. Já os espíritos virginais, como já dizemos, passamos pelo nosso estágio vegetal, tínhamos um corpo denso e um vital, como tem as plantas atualmente. Nossa consciência dos vegetais atualmente era sono sem sonhos. Uma referência bíblica, né, no Gênesis 1, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Deus disse, faça-se a luz, e houve a luz. Isso, juntamente com o quarto versículo seguinte, refere-se ao período solar, como descrito no conceito Rosa Cruz do Cosmos. Tá? E Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. Então, tudo isso é relacionado com o segundo período, que é o período solar. Um pouquinho mais de detalhes dessa telinha aqui. Bom, continuando aqui. Então, a gente teve lá as hierarquias. Então, aqui eu vou parar um pouquinho só para focar. Então, lá no período Saturno, senhores da chama, peritos em germe de corpo denso e trabalha no corpo denso. Então, foi o trabalho que ele fez nesse período Saturno, na primeira revolução e na última. E na última como espírito divino, tá? Na sétima revolução. Consciência da transe profunda e humanidade, nesse período, eram os senhores da mente. Então, comparando com agora, né? Nós temos duas hierarquias que trabalharam conosco. Contando com a primeira revolução, temos três, tá? Que é os senhores da chama. Mas os senhores da sabedoria, os querubins, principal trabalho, corpo vital e espírito de vida. Somos sem sonhos e a humanidade aqui é os arcanos. Então, de uma forma bem breve aqui, eu vou entrar mais detalhe agora aqui embaixo. Então, assim, se você pegar agora as 7 revoluções que nós passamos lá do período Saturno e as 7 revoluções do período solar. Então, toda a primeira revolução, seja em qualquer período, ela é denominada como revolução de Saturno. E assim sucessivamente. Segunda revolução, né? Revolução ou revolução solar. Terceira revolução ou revolução lunar, e assim vai. No período Saturno, o trabalho foi exclusivo dos senhores da chama, despertou no corpo denso, despertou no espírito, né, nosso, como o germe do corpo denso, e na última revolução, irradiou lá dos seus corpos e colocou lá o germe do espírito divino. Nada diferente do período solar, porém, nós já tínhamos o germe do corpo denso. Então, os senhores da chama, na primeira revolução, voltaram conosco e trabalharam no corpo denso, na primeira revolução. Tá? Na verdade, na metade da primeira revolução. Aí sim, o trabalho do período solar começou na segunda revolução do período solar, onde os senhores da sabedoria, que são especialistas em corpo vital, nos deram o germe do corpo vital. Nas 3 revoluções seguintes, eles trabalharam nesse germe do corpo vital para incorporar, né, e na 6ª revolução, como eles não eram peritos ou não sabiam fazer essa conexão do espírito de vida com o germe do corpo vital, eles tiveram a ajuda dos querubins. Então, os querubins auxiliaram os senhores da sabedoria a trabalhar no espírito de vida para fazer essa conexão junto no germe do corpo vital. E aí, na última revolução, que é o espírito divino, que nós já recebemos como germe aqui, os querubins e os peritos em corpo denso, aqui, né, os senhores da chama, trabalharam ali no corpo denso para fazer essas conexões também. Isso que o Alan falou é importantíssimo, porque daí está a origem, ou, vamos dizer, a possibilidade de se gerar alma. Entendeu? Porque, lembra, a alma é o nosso trabalho, nós, espírito, trabalhando nos nossos corpos,
produzindo a alma de cada corpo. Então, a hora que, isso é uma coisa interessante, bem bacana, quando os querubins despertarem em nós o espírito de vida, eles não só fizeram isso, eles tiveram que trabalhar com o Senhor da Sabedoria para fazer a conexão do espírito de vida com o corpo vital, para depois que lá na frente do período terrestre nós pudéssemos ter essa conexão para fazer esse trabalho. Né? A quintessência de todas as memórias que nós temos memórias boas que nós temos no corpo vital, sendo alimento por meio da alma emocional ao espírito de vida. Então, ou seja, a gente aumenta a consciência do espírito de vida através desse trabalho. Quem garantiu essa conexão vital foi o trabalho do Senhor Sabedoria aqui com os querubins aqui. E a mesma coisa, só que no período Saturno, só o Senhor da Chama fizeram, não precisa de ninguém. Então, fizeram lá, fizeram aqui, fizeram no meio. Aqui já não, teve que ter os querubins da sabedoria. Agora, em específico, só do período solar, tá? Eu tirei o período de Saturno aqui para não confundir. Então, agora, o que a gente vai passar agora à frente? Então, vocês vão perceber que eu vou falar de cada revolução do período solar. Então, na primeira revolução do período de Saturno, que é a primeira revolução do período solar, denominada Revolução de Saturno, que foi o trabalho no corpo denso pelos Senhores da Chama, nós tivemos lá, nós, como espíritos virginais, divididos em 2 grupos. Tinham lá os adiantados e atrasados. Os adiantados e atrasados, só fazendo um parênteses, né? Nós, como chispa, né? como indivíduos, nós temos o livre-arbítrio de escolher sim ou não. Então, no período Saturno, se eu escolhi não ter um germe do corpo denso, eu fiquei atrasado no período solar. E até mesmo nas noites cósmicas, se eu for noite cósmica. E teve aquele trabalho de resgate, todo o trabalho, assimilação, para você acelerar, buscar, resgatar, né? Para todo mundo alcançar. E eu falei não lá também, é o atrasado, tá? Só para contextualizar aqui o adiantado e o atrasado. Isso. Nem lá eu quis, hein? Nem lá eu quis. Voltou atrasado no solar. É por isso que também se escreve com letra maiúscula, tanto atrasado como adiantado, para diferenciar aqui das palavras. As palavras. Por isso que são terminologias da Rosa Cruz. Né? Sim. Bom, adiantados, não preciso nem repetir, né? Eles aceitaram, então tinha um corpo denso, um espírito divino despertado e um estado de consciência análogo a sonos sem sonhos. Então a consciência, então, era semelhante ao vegetal, ou seja, quem estava nessa condição estava par e passo ali com a evolução, né? Como que ele teria que ser feito. Os atrasados, né, devido à cristalização, possuíam só um corpo denso, somente o corpo denso aqui. Eles não aceitaram no período solar o germe do corpo vital. Eles não estavam par e passo com a evolução, mas também, para eles, essa é uma das dúvidas que eu tenho também, que eu fico tentando meditar bastante, eu não aceitei. Como eu sei que eu estou atrasado ou não, é à frente, né? Talvez vai ser estimulado. Você não sabe se você está atrasado. Você não tem consciência? Não tem consciência. Aqui eu imagino que não tenho consciência até quando eu me manifestar como ego, como... Hoje, por exemplo, nós temos consciência de vigília. Certo? Nós se vigilam, certo? Sim. E a gente tem a consciência de adiantado, atrasado? Não. Nós temos. Não. Na Rosa, quando você está na Quando você está na Rosa Cruz, sim, na Rosa Cruz, sim. Porque a hora que você vê iniciados, isso, né? Sim. Aí sim. Fazendo coisa que você não faz. E quando você sabe que hoje ela está vivendo na região etérica do mundo físico, na Nova Jerusalém, isso, e tal, e você não consegue, então você está atrasado. Está atrasado. Com certeza. Mas nossos irmãos materialistas Estão mais atrasados ainda. Estão mais atrasados, mas eles não têm essa consciência. Ao contrário, além de não ter, se você conversar com o intelectual, ele fala que quem está atrasado é você. Sim. Você é dogmático, você não sei o quê, prova para mim. Né? Assim, prova. Sempre querem provas, né? Então, em vez de trilhar o caminho, querem é provas. muito relativo nesse sentido. Adiantado não significa que eu estou à frente do que eu tenho que fazer. Então. À frente é pioneiro. Verdade, desculpa. Boa, essa palavra está buscando. Pioneiros, né? Pioneiro, ele já pioneiro, adiantado e atrasado. Isso. E o outro ferrado. Adiantado significa... O ferrado está no ponto sombrio, entendeu? Ferrado. Adiantado significa estamos no estágio. Poderia dizer é complicado dar uma informação para uma pessoa que é muito materialista ou que usa muito a parte intelectual, mas a resposta ela é relativamente bem simples.
como é que você sabe que isso aqui é uma verdade? Está bem claro aqui, ó. Caminho da preparação. Isso aqui você vai provar por si próprio o que está aqui. É verdade. É isso aqui, ó. Se você der chance, eu volto a falar o seguinte, se você der chance, as verdades prováveis se tornarão para você provadas. Sim. Agora, se você não der chance, as verdades continuarão lá. Isso já é um orgulho danado, pessoal. Eu decorei com o pioneiro adiantado assim. O pioneiro já chegou. O adiantado está indo. O atrasado, para onde eu tenho que ir mesmo? Entendeu? Então, eu sempre decorei assim, entendeu? O pioneiro já chegou, já está lá. A região é técnica do físico, já está na boa, está de boa, vamos dizer assim. Né? Tá. O adiantado está indo, estou indo. Não sei quando eu vou chegar, mas estou indo. E o atrasado nem sabe para onde tem que ir. Então. Pode-se dizer que os irmãos maiores foram pioneiros. São. Sim. São pioneiros, porque eles receberam a mente lá na Lemúrica também, foi? Não receberam isso. E não caíram. Não caíram na casa de homem. Subiu. Não caíram no 171, né? O famoso 171. Exatamente. Dá uma bocadinha ali. É isso mesmo. Bom, os senhores da chama aqui, junto com os senhores da sabedoria, que é o que eu mencionei, eles alteraram o nosso corpo denso para permitir a interpenetração por um corpo vital. Fornecer a capacidade do corpo denso de desenvolver glândulas e o tubo digestivo, que eu vou mostrar um pouquinho à frente. Isso que é projeto, viu? Uma nova onda de vida começou a sua atividade nesse período, então atualmente conhecido hoje como os animais, né? Então que são os nossos irmãos menores. Essa inconsciência, esse estado de inconsciência, né, que a gente fala de sonos, o transe profundo, né, a gente passou a ser sono sem sonhos, né? Então hoje esse estado de consciência que é análogo ao que os médicos nos mencionam como transe mais profundo. É uma consciência semelhante aí do mineral. Né? E os arcanjos aqui, que era a humanidade desse período, tá, eles trabalharam como os animais da mesma forma que nós, né, atualmente. Trabalhamos com onda de vida mineral. Então, o arcanjo, que era a onda de vida, que era a humanidade, é como se nós, hoje, né, nós somos a humanidade hoje trabalhando com os animais. Eram os arcanjos trabalhando com a onda de vida inferior. Nós hoje trabalhando com os minerais. Desculpa. E eles trabalharam com os animais. Os animais atuais. Mas olha que interessante ali. Os arcanjos trabalhavam com os animais naquela época. Os animais naquela época era a crosta terrestre. Isso. Só que era uma crosta terrestre formada de corpo de material de desejos. Material de desejo. Então, imagina um monte de animais, só que trabalha uma crosta de desejo. E aí os arcanjos trabalhavam com eles, dando forma, fazendo a mesma coisa que a gente faz, dando forma, lapidando e parará e não sei o que, certo? Só que como material de desejo, emoções, sentimentos e desejos, não como sólidos e gases, entendeu? Então, é a mesma conotação. Por isso que os arcanjos se tornaram especialistas em material de desejos, porque trabalhou com uma onda de vida que naquele momento era crosta, transe profundo, ou seja, podia fazer o que quiser, que ele não reclamava, não dizia, não xingava, não processava, né? Então, tá em transe profundo, igual a gente faz hoje com uma pedra, você quebra uma pedra, você lava a pedra, ela não reclama, entendeu? Só se você jogar para cima, cai na cabeça, mas fora isso... Aí quem reclama é você. Exato, é que você, entendeu? Então, é interessante, porque você se torna especialista numa atividade se você tiver a chance, a oportunidade de lidar com aquela coisa enquanto ela estiver no transe profundo. E você torna-se responsável pela evolução dessa onda de vida até o período de Vulcano. Olha que coisa importante. Entendeu? Tanto é que os arcanos são responsáveis pela evolução dos animais e continuarão sendo até o período de Vulcano. O tratamento que eles têm aos animais é um tratamento de responsabilidade total. Né? Até o período de Júpiter. Total, certo? E é isso que eles fazem. Por isso que quando a gente, como auxiliar invisível, a gente ajuda o espírito do grupo, que é um arcanjo, por meio de ajudar um animal, nós estamos evoluindo de maneira fantástica. Porque tem muita coisa no animal hoje que o arcanjo não consegue fazer.
Por exemplo, se você pega um animal que está preso por uma coisa, machucado, físico, o arcanjo não tem condições de chegar lá e arrancar, porque o arcanjo não consegue ter o corpo denso. Então você, como um ser consciente, está aqui, consciente de vigília, chega lá e tira o animal, e recupera, e cura, e trata o animal, você está prestando um serviço de uma maneira fantástica. Mas não é só ao gatinho, ao cachorrinho, ao meu filhinho, à minha filhinha, minha filhinha, né? Cachorro e gato, não é filho de ninguém, certo? Só de outro cachorro e gato, certo? Não é isso, é de todos. É vaca, porco, galinha, peixe, passarinho, girafa, elefante, os bichos mais feios possível, a lesma, cobra, aranha, todos escorpião. Esses. Tanto é que Marcos ainda falou uma coisa muito interessante a Carlos Estudantes. Se você está sendo picado, se você está sendo mordido, se você está sendo infestado por animais peçonhentos, o problema está dentro de você. Ai, que horror. Dentro de você. Sim, sem dúvida. A tal da bactéria hospitalar é uma vida. Porque semelhante traz semelhante. Sim. Se tem animal peçonhento e peçonhento, é você que está sendo peçonhento, não ele. Você é mais peçonhento do que ela. Semelhante é semelhante, com certeza. E a gente tem que ter essa Peçonhento consciência. vem de uma palavra chamada peçonha. Peçonha é aquilo que ele injeta. Quer dizer, a sua peçonha é mais do que aquela. O peçonhento, o animal peçonhento. Então ele vem e te pica, então é isso. Ou só o fato dele começar a aparecer muito. Então, tipo, traça, barata e cupim. E aí, entendeu? Você tem a obrigação de se defender. Ah, tá. Então mas antes disso, você faz uma oração primeiro para o espírito do grupo dele. Sim, sim. Isso que o Espírito Santo faz, tá? Sim. Porque eu reconheço naquele elemento, naquele animal, um ser evoluído e um arcanjo que está aprendendo através daquela evolução. Ai, que horror. Então você faz primeiro uma oração a ele, aí você tem que combater. Óbvio que você tem que combater, mas tem que fazer uma oração primeiro, mas depois você combate. É a mesma coisa, não sei se vocês sabem disso, mas um médico, um estudante de medicina, quando ele vai usar um pedaço de um corpo de uma pessoa para estudar, ele pede licença e faz oração àquele ser que cedeu o corpo, por mais materialista que ele seja. Ele faz. Porque ele reconhece naquilo a oportunidade de ele aprender e a oportunidade que ele tem, o sacrifício que aquele ser está fazendo para aquele negócio. Então, nós temos que fazer a mesma coisa, com barata, com cupim, com pernilongo, com armavá. Tem que matar, lógico que tem que matar. Ninguém é tonto, ninguém matar. Mas você tem que resgatar esse trabalho, entendeu? Aí, a partir do momento que você se torna caribeno historizado, esses animais somem. Igual ver a vida, é só ler a vida de São Francisco de Assis. Lá em dia ele fala isso. É só o que você comentou, Heloísa, falando de uma maneira mais positiva, ao invés de ser um horror, na verdade é maravilhoso. Não, eu estou falando horror diante do que eu já fiz. Todos nós. Todos nós. Eu já matei muita pulga. Barata e chinelo era um ligado ao outro. Isso. Havaianos foi Mas você vê como é o conhecimento. Quando você passa a... Pensa de maneira diferente. Exatamente. Sim. Quando você busca o conhecimento, como o Carlos falou, você vai inverter totalmente aquilo que você tinha até então para algo que é muito Imagina mais... que morava na roça. Numa das Tudo revistinhas mais é antigas. lição pra gente aprender. Deu uma lida do que está acontecendo na agricultura. Agricultura de pessoas sérias, não de pessoas gananciosas. Pessoas sérias. Eles estão começando a entender que você tem que ter pragas na sua planta, desde que você plante coisas juntas que venha combater aquela praga ou que aquela praga se alimente de outra coisa. Entendeu? Faz subcontrole. Exato. E aí são os melhores alimentos, que são os alimentos hoje são os mais caros, os mais interessantes, inclusive, como alimentação. Porque uma coisa ruim é você não mata, você transforma. É assim que disse o Sábio Lavoisier, né? Porque se Deus é perfeito, gente, e a gente acha que a barata é um animal peçonhento, que raio de Deus perfeito é esse que permite a criação de uma barata? E a barata seria, sem a barata, os nossos sistemas de
de esgoto, Entupiria. eles estariam entupidos. Então, Ela se assim, alimenta disso. tadinha, ela é nojenta, né? Ela é nojenta. Uma vez, numa revista dessas antigas da Fraternidade Rosa Cruz, fizeram essa pergunta. Como é que eu faço, né? O articulista escreveu o seguinte: você faz uma oração para o arcanjo que toma conta lá, você fala para ele, olha, por favor, né? Assim, não gostaria de ter que ir lá usar veneno, matar todas elas, sei lá, mas como que se fosse assim, afasta ela um pouquinho daqui. Aí o arcanjo ia falar, faça a tua parte também, por favor. Daí eu falei isso para um cara que no sítio dele tem muita jararaca, sabe? Madeira por ferro, pronto. Eu vou rezar faça a tua parte. o arcanjo da jararaca, cara. Eu falei, Dentro dessa primeira revolução de Saturno, a gente, como eu mencionei aqui, né, fortalecer a capacidade do corpo denso de desenvolver as glândulas e o tubo digestivo. Então, o tubo digestivo aqui é o local pelo qual caminha o alimento. Então, nada mais quando se fala em corpo denso, pessoal, a gente estuda todo o corpo denso como um todo, tá? Seja não só a parte exterior, como a parte interior também. Então, tudo que foi concebido, que foi trabalhado durante esses 4 períodos até chegar no terrestre, foi para que a gente tenha um corpo mais perfeito possível para trilhar os caminhos, tá? Então, é um sistema digestório formado de boca, faringe, esôfago, como está aqui embaixo, tá? Intestino delgado, grosso e até mesmo reto e amplo. Fazem também parte do sistema das seguintes glândulas acessórias, glândulas salivares, pâncreas e fígado, que fica aqui bem próximo também dessas partes, tá? Então, é um composto de série de órgãos tubulares interligados, formados com um único tubo que se estende desde a boca até o ânus. Funções: modificar o alimento para serem aproveitados como energia. Transforma os alimentos digeridos em elementos importantes para o metabolismo. Isso é necessário porque os alimentos, como são ingeridos, não estão no formato em que o corpo pode aproveitá-los. Devem ser transformados, pequenas moléculas e nutrientes, antes de serem absorvidos no sangue, levados às células para sua nutrição e reprodução. Esse processo chama-se digestão. Então, a digestão ocorre aí através da mistura dos alimentos, que movimento desses através do tubo digestivo, decomposição química, grandes moléculas de alimentos em pequenas moléculas. Começa lá com a mastigação, né, atividade na cavidade oral, e se completa até o intestino. Os órgãos digestivos tubulares têm músculos e possibilitam dar movimento às suas paredes. Esse movimento é a peristalse, que é aquela peristaltia. O movimento peristáltico é como uma onda do mar, promovendo uma área estreitada que empurra o alimento para baixo até o final do órgão. O primeiro movimento é a deglutição, para que podemos controlar quando engolimos algo. O esôfago é o órgão ao qual os alimentos são impulsionados após a deglutição, que tem uma comunicação ali oral com o estômago. Sua função é transportar o alimento. O alimento, então, entra no estômago, tem 3 funções mecânicas básicas, né? A primeira é como reservatório do alimento, que é realizado na parte superior e relaxa sua musculatura e aumenta sua capacidade. A segunda função é realizada no inferior do estômago, misturando os alimentos com o suco digestivo. E, finalmente, a terceira libera um esvaziamento gástrico. Vários fatores afetam o esvaziamento gástrico, tipo de alimento de ação muscular, da musculatura do estômago e a capacidade do intestino delgado em receber os alimentos parcialmente digeridos. E ao final ali, todos os nutrientes são digeridos e absorvidos através da parede do intestino delgado. Eu quis parar um pouquinho, eu não ia ler tudo isso aqui, mas se você pensar nos próximos períodos que nós vamos trabalhar no corpo denso, para cair sim a carne como um elemento de construção do corpo, a gente ter todo um preparatório, isso que eu falo, olhar o passado para saber o que aconteceu, né? Então a gente precisou comer a carne para materializar e ter cartilagem, ossos, né? Para dominar esse mundo, né? Então, para dominar o mundo, você tem que ter um corpo daquele mundo. Então, esse mundo material, eu precisava de um corpo material sólido, né? Naquela época, naquele período solar, na verdade, isso aí tudo ainda era como arquétipos. Isso. Ou era um pensamento forma, Desejo. material de desejo. Então, não era arquétipo, era material de desejo. Então, todas essas funções, como o propósito final era... O corpo denso estava sendo formado lá É isso. no material de Já desejo. tinha formado arquétipo e aí desceu até
até a forma de desejo, emoção e sentimentos. Você Lembra imagina que a gente estuda que a matéria de desejo ela é plástica? Lembra que é plástica? Né? Quando a gente está lá vivendo um desejo, depois que morre, você pode se transformar do que você quiser. Se você gostar de ser Madonna, você vai ser Madonna. Você pode aparecer como Madonna, pode aparecer do jeito que você quiser. Né? Não é assim? Sim. Se você é homem e quer ser mulher, lá você pode ser mulher. A forma do seu desejo. É plástica. Isso. Lembra naquele filme Ali da Vida? Isso. Quando apareceu o cara lá, que o cara apareceu como um médico, jovem, médico, conhecido do cara que morreu. E depois esse médico aqui na idade era quem? O filho dele. Aí depois ele perguntou, mas filho, por que você não apareceu como filho? Porque se eu aparecesse como filho, você não ia acreditar no que eu estava falando. Aí a partir do momento que você acreditou, aí eu me transformei naquilo que eu era. Material de desejo. Sim. Entendeu? Então tudo isso era desejo. Mostrando como o desejo é plástico. E como ele molda, né? O filme mostra de maneira, assim, para nossa mente ainda no estágio. Olha o que o Alan fez. Ele escreveu pra gente todo o tubo digestivo e a gente aqui está imaginando químico. E ali ele escreveu como desejo, emoção e sentimento. Mas é um tubo digestivo de emoção, desejo e sentimento. Como o Alan bem colocou, pronto e apropriado para quando descer na região etérica a mesma coisa, se formar em éter, e depois quando descer na região química, a mesma coisa que é de desejo, éter, transformar em química. A mesma coisa. Para ter assimilação, para tirar lá a quintessência do alimento, não é isso? O éter do alimento. Você vê que essa função hoje a gente faz de maneira inconsciente. Totalmente. Inconsciente, mas tem um desejo ali. Porque se eu inconscientemente não desejar engolir, eu não engulo. Se inconscientemente eu não tiver o movimento peristáltico, não existe movimento peristáltico. O quilo que é formado aqui, aquilo, ele não vira quimo. Ele não cai no estômago. Se eu não tiver no estômago o desejo, o suco gástrico não funciona. E se eu não tiver nada disso, eu não consigo empurrar o alimento para o intestino delgado, que vai ter a grande assimilação. E se eu não quiser, não tiver o desejo, eu não assimilo. E se eu não tiver o desejo, eu não transformo o resto em excremento. E se eu não tiver o desejo, eu não faço cocô. Tá vendo? Tudo é desejo. Mas tudo isso é inconsciente. Hoje é inconsciente. Hoje é inconsciente. Hoje é inconsciente, graças a Deus. Porque senão, imagina, eu estou aqui, estou pensando no cocô. Desejando. Nossa, não estou conseguindo formar o cocô, então eu não vou mais fazer. Você começa a dar nó na cabeça. Tá tudo certo. Então, ainda bem que é inconsciente, como muitos outros processos inconscientes. Mas você vê que interessante, começou lá no desejo, emoção e sentimento. Muito bacana. E olha que o Alan foi resumido, né? Se eu fosse tem que falar do suco gástrico, qual suco que pega, o suco que não pega, enzima, pá, pó. Aí não sai de hoje. Mas tá bonito o trabalho. Você falou que foi dada a carne, né? Só que junto com a carne veio a gordura. Que tem todo um processo aqui para disparar o suco gástrico. Olha que coisa. Ainda na primeira revolução, né? Então, a gente teve ali a cristalização do corpo vital. A cristalização do corpo vital, né, que foi produzida a partir daqui e atualmente chamamos de glândulas. Então, assim, algumas partes desse tubo digestivo, né, eles viraram glândulas que, teoricamente, ao se cristalizar, viraram glândulas, né? Então, tem todo o sistema endócrino, que são substâncias químicas lançadas direto no sangue, e algumas substâncias de hormônios, tá? São hormônios. Só uma dúvida, não é só na segunda revolução de todos os períodos que se mexe no corpo vital? Não, mas ele não mexeu no corpo vital. Aqui eu estou no denso ainda para preparando para o vital. Tá no denso, se preparando. Se preparando para receber o vital. Isso. Tá. Não, só para deixar claro, porque... Você falou, eu até falei, nossa, mas ela está com razão, mas aqui eu estou trabalhando no denso ainda. Tá tudo bem, é só para eu entender. É sempre assim. Você falou de corpo vital. Não, eu sei, mas é sempre assim, ó. Eu tenho um corpo aqui, aí eu tenho que preparar esse corpo para receber outro. Essa preparação tem que ser antes. Não pode ser junto, né? Porque senão depois eu não encaixe. Então, por exemplo, quais são os pontos de encaixe do corpo vital, os principais, no corpo denso? São as glândulas. Então, tem que ter as glândulas primeiro aqui, para quando eu for receber o corpo vital, o germe corpo vital, eu encaixar.
Se eu não tiver isso aqui, eu não tenho encaixe. Preparo, faço as conexões. Né? É igual o fígado. Se eu não tiver o fígado pronto, eu não tenho o vórtice do corpo de desejo que eu vou receber lá no espírito solar. Entendeu? É sempre assim. Tanto é que o fígado foi trabalhado na primeira revolução do período lunar, para receber o corpo de desejo na terceira revolução, se não tivesse feito isso. Você prepara o corpo para receber os demais, né? Isso. As conexões placentes. Isso. Então, como glândulas do sistema exócrino aqui, que produz e lança os produtos das cavidades dos órgãos ocos na superfície da pele. Então, aqui as sudoríparas, sebáceas, salíveras, mamárias, lacrimais, gástricas e entéricas. Então, atualmente uma glândula é formada por uma massa celular, e esta é composta de uma substância densa incolor gelatinosa chamada de protoplasma. Cada glândula pode ser comparada com um laboratório no qual as células são operários, né? E o produto do laboratório é a secreção. Esse é mais um conceito de glândula. No período terrestre, o corpo vital toma seu alimento diretamente do Sol. Então, hoje, falando em período terrestre, não aqui, tá? Hoje, o nosso alimento do corpo vital é o Sol, pelo baço etérico de cada indivíduo. E é normalmente atraída aí tanta força vital do Sol quanto seja necessário. E as glândulas endócrinas não têm aberturas, tubos, nem condutos para excretar secreções. Descarregam diretamente no sangue e nos vasos linfáticos, que as permeiam. Entendendo que o sistema endócrino ainda, para a medicina material, ele tem um monte de coisas que não se entende direito. Olha essa parte legal. Os cientistas ainda não descobriram que as glândulas de secreção interna, em princípio, não pertencem ao corpo físico. São expressões do corpo vital, diferenciadas e cristalizadas até a densidade apropriada para desempenharem certa espécie de trabalho. As glândulas e o sangue são manifestações especiais do corpo vital. Legal, né? Você pode extrair o físico, mas não extrai o vital. E essa parte está sendo interessantíssimo, porque a gente pensa assim, né, que a nossa evolução como estudantes, nós queremos nos tornar auxiliares invisíveis conscientes. Para que a gente se torne um auxiliar invisível consciente, nós temos que conhecer bem a anatomia do corpo humano, para poder trabalhar. Né? Então, essa parte, sim, vai ajudando a gente a entender melhor. Exatamente. Você vê que isso saiu tudo do período solar. Então, são expressões do corpo vital, diferenciadas e cristalizadas, até a densidade apropriada que se desempenhar em certa espécie de trabalho. As glândulas são sangue e manifestações especiais do vital. Embora cada uma das glândulas tenha um trabalho específico a realizar, todas elas trabalham em perfeita harmonia quando normais e em boa saúde. Isso é importante, né? As glândulas de secreção interna são interessante e particular para os estudantes do ocultismo, porque podem ser chamadas, em certo sentido, as 7 rosas na cruz do corpo, por estarem intimamente relacionadas com o desenvolvimento oculto da humanidade. É o que você estava falando. É o que eu estava falando, sim, em outras palavras. As principais glândulas, para a gente fechar, né, internas são a pineal, a pituitária, a tireoide, a timo, a baço, as 2 suprarrenais. Então, no total, são 7 glândulas que a gente tem. Tá? 7 glândulas endócrinas. Endócrinas, internas. Quem faz a interface é essa daqui, ó. Existem 2 livrinhos interessantes que eu sugiro que vocês leiam, que está no site nosso. Um é da Augusta Foss-Heider, chama Mistérios das Glândulas Endócrinas, fininho. E outro é de um estudante chamado Astrologia das Glândulas Endócrinas. É muito interessante o estudante ler os livros, porque lá ele tem uma explicação esotérica com S, esotérica com X, dessas 7 glândulas. Entendeu? Qual é interessante aqui que a gente está falando é o seguinte, olha só, nós estamos tentando, e é um esforço hercúleo de cada um de nós aqui, todos nós, inclusive da reunião, pensar numa mexida no corpo denso que não é líquidos, sólidos e gases, entendeu? É um corpo denso formado de material de desejo. O mais próximo de densidade é material, emoções, sentimentos e desejos.
que fica complicado para a gente pensar aqui, porque a gente está acostumado a ficar na região química. Então, eu sugiro que quando vocês pensarem nisso, pensem vocês vivendo no mundo do desejo. Todos nós aqui vivemos no mundo do desejo, depois que a gente morre. Aliás, o mundo do desejo é a base da nossa vida celeste. O purgatório está lá, o primeiro céu está lá, certo? Então é a base, é onde você, né? Então, quando você está lá, você tem o mesmo... Você lembra que está no conceito? Quando você morre, o seu corpo de desejos assume o formato do corpo denso. E se você assim o desejar, com todas as características do corpo denso, externo e interno. Tanto é que naquele livrinho A Terra dos Mortos que Vivem, o cara estava lá no mundo do desejo e ele tinha uma úlcera. E ele sentia a dor da úlcera. Só que ele não tinha mais estômago, porque ele não tinha mais corpo denso. Mas ele criou o estômago com desejo, emoção e sentimento. E você pode fazer isso. Então, você tem o mesmo corpo denso lá que você tem aqui, só que em forma de desejos. Né? E o que está sendo falado aqui é que como isso começou? Começou lá no período solar, com as formações necessárias, baseadas em desejo, emoção e sentimento. Fica complicado a gente pensar agora, assim, entendeu? Porque a gente está acostumado e tal. Mas pensem isso como desejo, emoção e sentimento, que é a mesma coisa, que é o que nós fazemos hoje. Entendeu? Por isso que, só para terminar, o processo de cura Rosa Cruz, quando você está doente, qual é a maior solicitação que você faz para o paciente? Que normalmente o paciente não acredita. Qual é a maior? Assinar com tinta e fazer um ritual de... Antes. Antes de fazer a solicitação. A partir do momento que ele sabe qual é a parte do corpo denso dele que está com miasma, ou seja, que está doente, é solicitado a ele arduamente, assim, continuamente, o máximo de vezes que ele pode, olhar aquela parte dentro dele como saudável. Então ele teria que conhecer a parte primeiro. Né? Então tem uma úlcera. Então a úlcera ataca o quê? Estômago. Como é que ela ataca? Deixa eu olhar. Hoje no YouTube você tem um monte de condição. Você mentaliza aquilo lá, fala assim, tá, e como é que é um estômago saudável? Aí é isso daqui. Então, isso com úlcera, isso sem úlcera. Então eu vou olhar isso aqui sem úlcera. Então eu mentalizo isso dentro de mim. Entendeu? Porque o processo de autocura na cura Rosa Cruz é fundamental. Porque se o paciente não quiser ser curado, não há quem o faça curar. Nem remédio, nem doutor, nem médico, nem arrancar fora, nem extirpar. Não cura. Se ele não quiser curar, não cura. Força de vontade nossa, o livre-arbítrio é respeitado no seu íntimo. Entendeu? Então, e como você faz essa mentalização? Com desejos. É desejo. Você não consegue fazer isso em pensamento forma, nem ideias. Mas em desejo você consegue. Tanto que você consegue, né, que desejos, emoções e sentimentos inferiores você faz a rodo, certo? E o que está se pedindo é que você faça desejo, emoção e sentimento superior. Ou seja, no caso da úlcera, você mentalizar dentro de você o seu estômago saudável. Ah, mas eu nunca vi meu estômago. Seu estômago é igual de todo mundo. Entendeu? Ele é igual de todo mundo. Ele tem as mesmas características. Tem lá o piloto que tem outro lado que faz sentido delgado para cá, tem outro que vai para o esôfago para cá, e é um negócio feio, meio esquisito lá tal. Não é diferente, entendeu? Não, meu estômago é diferente. Não, é igual. Varia o tamanho, né? Uma pessoa mais magrinha tem estômago menor, uma pessoa mais gordona tem estômago menor. Mas o formato dele é uma coisa, a mesma coisa dos rins, a mesma coisa do fígado, a mesma coisa do intestino. Então, isso é solicitado, ou seja, vamos dizer, estou dizendo que é o seguinte, isso que o Alan colocou aqui, de que as coisas começaram a ser feitas no mundo do desejo, né? Nós, quando enfiamos aqui os dois pés no mundo físico, nós esquecemos disso. Por isso que a gente sofre. Você sofre. Por exemplo, quando você faz oração para uma pessoa, você faz oração para a pessoa pensando o que na pessoa? É na forma física dela? Não, você forma a forma física dela no desejo, na emoção, no sentimento. Você quer ver aquela pessoa sorrindo, alegre, satisfeita e sem dor. Você não vai fazer uma oração para a pessoa está lá, a camara toda torta, você está fazendo uma oração olhando aquela pessoa, vou mentalizar aquela pessoa toda torta, doer, se matando. Isso não é oração, isso é praga. Você está praguejando a pessoa e não é oração. Né? Então a mesma coisa você faz com você e com a outra pessoa também. Entendeu?
em cima do desejo, da emoção, do sentimento. Bacana, né? Então você fez o caminho de cima para baixo. Agora, ensinado na Rosa Cruz, você fazer o caminho de baixo para cima, estando aqui embaixo. O que é isso? Como é que chama isso na Rosa Cruz? Treinamento esotérico. Tem um capítulo do conceito só para isso. Bonito, né? E a escola ajuda a gente a entender esses processos para, certamente, tirar a dúvida. E como isso é realista. Dúvida, né? E como isso é real. Gera dúvida, e como vai, você perde o famoso tempo que você tem aqui, que é curto. E real, isso que eu gosto, não é ilusório, isso que eu acho interessante. Porque você fala isso, muito pessoal, mas isso é ilusão, não, isso é o real. Ilusão é isso aqui, isso que nós temos aqui é ilusão. Tanto é ilusão que acaba. Inclusive nós nos acabamos com o corpo denso. Então isso é ilusão. O real é lá. É tão ilusão que fica aqui, né? Que fica aqui. Para encerrar, então, hoje nossa reunião, a gente encerra então com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença. Para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Quase que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e, com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Das vozes floresçam em vossa cruz.